Ao contrário do que aconteceu no mês de fevereiro, agora em março eu consegui ler bastante coisa, mas não foi algo proposital. As coisas simplesmente foram acontecendo e eu cheguei no total de 7 volumes. E eu vou tentar ser mais sucinto e mais breve nesse vídeo, porque o outro, que foram 4, já demorou bastante. Então vamos lá tentar ser um pouco mais compacto nas indicações. E eu vou começar com A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse daqui já fazia muito tempo que eu queria realizar essa leitura, principalmente por conta da série que estreou na Netflix há pouco tempo, A Assombração ou A Maldição da Mansão Bly, que foi sim baseada nessa história, mas foi um roteiro bastante adaptado. Aqui é uma trama supostamente de terror, supostamente fantasmagórica, mas ela se utiliza muito dessas categorias para lidar e tratar questões humanas. Então a gente tem aqui uma espécie de governanta que vai para essa residência para cuidar de 2 sobrinhos pequenos de um tio que nunca aparece. Ele raramente vai nessa mansão, então é um local que é bastante inóspito, tem poucas pessoas vivendo ali. E essa governanta, em um dado momento, ela passa a não só visualizar, encontrar e se deparar com certos fantasmas na residência, como ela começa a acreditar que eles estão tramando um plano maligno envolvendo aquelas pessoas. E eu acho interessante também que esse livro é um relato dentro de outro relato. Aqui a gente vai ter um narrador que está contando a história de um escrito que chegou até ele por intermédio de outra pessoa. Então é uma narração dentro da narração. E como é uma trama contada de maneira unilateral, a gente só tem a visão dessa governanta, a perspectiva dela das coisas, a verdade absoluta dela passa a ser a do leitor também. Ou seja, é uma narração totalmente não confiável. É um livro curto, sucinto, objetivo. Ele pode soar em alguns momentos como um livro de terror, mas ele não chega a causar medo nenhum, muito pelo contrário. Ele deixa assim o leitor em suspense, então acho que nesse sentido é um livro sim de suspense, mas não quando você tenta encontrar o assassino, tenta encontrar o porquê dessas aparições, o porquê desses fantasmas, não. O leitor ele é sempre deixado de maneira um pouco mais acima, um pouco mais elevada, suspense de fato. É uma trama muito bem amarrada, muito bem elaborada. Eu acho que o Henry James, ele, como um dos principais autores do realismo americano do século XIX, ele tem um renome. A gente consegue perceber claramente quais os motivos disso nessa obra que é tida como uma das mais importantes dele. Mas eu tenho outros livros dele aqui, eu tenho Os Embaixadores nessa edição aqui da Kozak. Então é um autor que com certeza eu quero ler muito mais coisa dele. Na sequência eu peguei um outro que também fazia muito tempo que estava na minha lista e eu encontrei ele de apenas um crédito no Scooby, que é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo é um desses autores em que eu compro praticamente tudo dele sem nunca ter lido nada. Eu tenho 3 livros dele aqui, mas esse foi o primeiro que eu realizei a leitura. Um livro um pouco mais grossinho, mas uma história bem ágil, bem rápida. Aqui uma trama que tem um quê de autobiográfico, né? Fala um pouco a respeito da trajetória do Marcelo também, principalmente os acontecimentos que estão ali envolvidos com o acidente que ele teve, né? Ele pulou do alto de uma pedra e caiu numa porção muito baixa de água, quebrou uma vértebra da coluna e ficou tetraplégico. Então o livro ele é subdividido em 4 partes. A primeira seria o que aconteceu de fato durante esse dia, durante a queda dele dessa pedra, e tudo que houve na sequência desse acidente. A segunda parte seria as longas semanas dele na UTI, e essa eu acho interessante a maneira como ele utiliza o próprio texto para dar um sentido ao que ele quer dizer. Esse segundo momento, que são os dias e as semanas que ele passa dentro da UTI, é a parte mais longa do texto, a parte maior do livro e também a mais morosa, a mais chata, a mais incômoda, digamos assim. Mas isso porque também para ele foi. Eram dias que não passavam, eram horas que não passavam, ele ficava olhando apenas o teto, ele não podia mover o pescoço, ele só tinha os movimentos do pescoço para cima, mas ele não podia fazer nenhum movimento mais brusco porque a coluna dele precisava desse repouso. Então você imagina, você ficar olhando para o teto 24 horas por dia, sem conseguir dormir, sem poder aquietar sua mente. É claro que isso ia tornar os dias intermináveis, então o texto, essa parte, ela também é mais lenta. Essa sensação, ela é transpassada pra gente dessa maneira. Num terceiro momento, a gente vai ter o Marcelo, né, voltando pro apartamento, pra casa onde ele morava, a casa dos pais.
a casa da mãe, na verdade, porque tem outra questão envolvendo o pai, que foi vítima da ditadura brasileira, então ele dá muita atenção para isso também. Um pouquinho da trajetória do pai ele enfatiza em um certo momento da história. E por último a gente tem como é que eu posso dizer? Uma saída dessa curva, porque a gente, né, acompanha a trajetória de 3 meses dele bastante difíceis, mas a vida continua, ela tem que continuar, e essa quarta parte, ele começa a falar um pouco disso, é quando ele sai de casa, quando ele começa a dar passeios com a enfermeira que cuida dele, ele volta aí a jogos também, então a gente percebe que o texto ele toma outra forma, e ele começa a tratar de outros assuntos que não a problemática do acidente, que não o estar preso a uma cadeira de rodas. Ele mostra que a vida ainda continua, o que eu achei muito interessante. Eu gostei sim dessa história, não favoritei o livro, mas eu indico. Logo depois eu peguei o livro da tag do mês de março, que eu estava com um pouco de receio nessa leitura, que é O Céu da Meia-Noite, da Lily Brooks Dalton. E por que eu estava com receio? Eu vi esse filme, existe uma adaptação desse livro na Netflix, que foi lançado no final do ano passado. O livro, aliás, o filme é horrível, eu não gostei nada. Pra mim foi o pior filme que eu vi em 2020 e foi até indicado ao Oscar. Então, para vocês verem como o gosto não quer dizer nada com relação a filmes e livros premiados e etc. Mas enfim, né? O Oscar não é baseado no meu gosto, é nas categorias que eles estabelecem lá. Mas como eu não tinha gostado desse filme, eu achei que o livro ia ser um pouco mais fraco do que eu imaginava, e eu me surpreendi bastante, porque eu gostei dessa história. Aqui a gente vai ter então a vida do... esqueci o nome dele. Do Augustin, que é um cientista que fica numa estação... Como é que eu posso descrever isso? A gente está tratando aqui de uma história que se passa numa zona polar bastante isolada, e lá existe um campo científico, um laboratório científico que está abandonado porque os cientistas que trabalhavam lá foram embora, voltaram para o continente, voltaram para a civilização, digamos assim. Mas ele, Agostinho, resolveu ficar, ele não queria ir, ele já estava com idade bastante avançada, ele tinha uma vida para a qual ele não gostaria de voltar nos Estados Unidos, então ele prefere ficar lá sozinho e sem perspectiva de resgate, porque deixam claro para ele que não vai haver um helicóptero ou alguém voltando para lá. E ao mesmo tempo, se sabe que o resto da população, o mundo inteiro, está acometido de algum mal, de alguma coisa, que a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas não existe um contato vindo, né, da civilização, digamos assim, da grande maioria das pessoas, para essa estação. Ou seja, ele está completamente isolado. E uma terceira parte dessa história vem de cima para baixo, porque existe uma expedição que foi explorar as luas de Júpiter, e uma astronauta chamada Sully, ela está tentando fazer contato enquanto a nave retorna para a Terra. E assim como Augustine tem dificuldade de manter um contato com o restante do mundo, essa nave, na pessoa da Sully, também tem dificuldade em acessar a Terra, porque ela não consegue receber nenhum tipo de retorno, então ela começa a ficar temerosa, não só ela, como todo mundo que está ali dentro. Então ela começa a se questionar para onde que eu estou voltando, por que que eu estou voltando, se não tem mais vida lá, se as pessoas com as quais eu convivo, as pessoas que eu amo, a minha família, não estão lá, qual o sentido de retornar? Em um dado momento, Augustine descobre que existe uma criança também com ele, lá nesse espaço, nessa estação, e aí vão começar uma série de reflexões e fatos envolvendo essas duas pessoas com a nave lá em cima, e elas vão converger num único ponto, né? Que é aí que vem o grande nó da história e o pulo do gato que foi o que a Lily, né, ela colocou nessas páginas. O livro não é perfeito, mas ele é infinitamente melhor do que o filme. Eu acho que aqui a trama está muito mais madura, está muito melhor trabalhada. O filme é sofrível, assim, é vergonhoso o que fizeram lá. Realmente eu não recomendo, mas esse daqui eu achei uma boa leitura. Saiu pela Morro Branco, daqui a pouco a editora lança uma edição aí mais acessível do que essa da tag, então vocês podem ficar de olho. Para continuar na temática da tag, o próximo que eu li também me foi enviado por eles, mais um livro bastante conhecido que muita gente viu aí nos últimos meses de 2020, porque Orwell caiu em domínio público, então muitas editoras acabaram lançando as obras dele, e A Revolução dos Bichos era um
que eu tinha muito interesse. Eu já tinha lido 1984, eu gostei bastante, mas me faltava. Eu achei super linda essa capa da companhia, aliás, essa capa da Tag, que é uma parceria com uma editora chamada, acho que é Gutierre, eu não recordo agora, Gutenberg. Aqui então o Orwell, ele faz uma alegoria, né? Ele intitula essa história, né? O subtítulo dela é Um Conto de Fadas, né? A Revolução dos Bichos, Um Conto de Fadas. E não deixa de ser, né? Porque aqui a gente tem essa fazenda que é comandada por um dado senhor que tem problema com o álcool, mas os animais aqui começam a se reunir, né? Motivados pela ideia de um porco que teve a perspicácia de imaginar que eles deveriam reivindicar os direitos deles, porque os humanos estavam ganhando muito dinheiro em cima das coisas que eles produziam e eles acabavam ficando com nada, né? Só com as sobras daquilo que era produzido, que era recebido com as coisas que eles forneciam. Mas acontece que esse porco mais, né, proeminente, ele acaba morrendo e a ideia dele acaba sendo diluída nos outros animais que estão ali. Né, a vara de porcos ela passa a assumir, de fato, o que seria o poder sobre todos aqueles outros animais. Cada um tem uma função, cada um tem um porquê e tem uma importância fundamental na manutenção dessa fábrica, não, dessa fazenda. Eles acabam expulsando os donos de lá e eles realmente acabam tomando conta de tudo que acontece ali. Eles começam a fazer a comercialização dos produtos, fazer acordos com fazendas vizinhas. Alguns humanos tentam invadir a fazenda para tentar retirá-los, porque isso é antinatural, animais cuidando de uma fazenda, mas eles acabam prosperando muito. Eles prosperam tanto que alguns problemas humanos, digamos assim, acabam recaindo também sobre eles. Então é um livro que fala sobre a liberdade de expressão, o abuso de poder, o uso desenfreado dos recursos, as classes menos favorecidas sendo exploradas, as consequências de um governo ditatorial. Então está tudo diluído aqui. E como ele tem esse teor de fábula, acaba sendo muito sutil. Assim, é uma leitura muito agradável. Em alguns momentos é engraçado, em outros é bastante triste, em outros choca muito. E o final me choca bastante, né? Eu acho que quem leu sabe ao que eu estou me referindo, né? Mas aquela cena do jantar na casa principal, né? Reunindo algumas pessoas e alguns animais, aquilo é muito impactante. As últimas frases ali do livro, elas são realmente um soco no estômago. E é um livrão, tá super recomendado quem não leu. Um clássico com certeza atemporal, Revolução dos Bichos. Eu tenho tentado, desde quando eu ganhei toda a coleção do Harry Potter, que está aqui em cima, não vou tirar porque é bem pesado, fazer a leitura de 1 ou 2 por ano. Né? Eu já estou ali no penúltimo, acabei de concluir a leitura do penúltimo, que eu fiz também agora em março. E é aquele tipo de coisa, né? As tramas do Harry Potter não são nada de extraordinárias, assim, não são obras-primas da literatura, mas são bem divertidas. Eu gosto, de vez em quando eu incluo, justamente para dar um fôlego, né, nessas leituras mais carregadas e mais pesadas que a gente encontra, e isso me serve muito bem como estratégia para isso. Aqui nesse livro os acontecimentos são bem mais drásticos, né? A gente já tem um Harry mais velho, né? Todo mundo aqui já está um pouco mais maduro, e assim caminha a trama. A gente não tem nesse a figura do Voldemort presente, né? O nome dele aparece constantemente, mas ele não está aqui, assim como estava no livro anterior, né? No quinto, A Ordem da Fênix. Aqui é como se fosse um interlúdio para a batalha final entre os dois. Mas é um livro interessante, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, porque Harry é tudo igual, é aquela mesma fórmula, né, que a J.K. Rowling utiliza. Mas aqui tem mais mortes, aqui tem mais pesar e tem mais dor, mas naquela medida bem mais branda, né? A gente está falando de uma série que, né, foi criada para ter tem uma natureza infantil. Então assim, não espere nada demais. É divertido. Eu tinha recebido esse livretinho super curtinho como um mimo extra da Tag. Aliás, não era extra não, era o mimo da caixa, acho que de dezembro do ano passado. E são 3 contos do Fitzgerald, um autor que eu gosto muito. O Grande Gatsby é um dos meus livros favoritos da vida. E aqui a gente tem 3 contos inéditos dele, que não tem correlação direta um com o outro, são bem independentes. Eu comecei acho que no dia que eu recebi eu comecei a fazer essa leitura, ali os 2 primeiros, tanto que eu nem lembro do que se tratam os 2 primeiros.
Eu lembro bastante do último que eu li agora em março, que é a história de um cara que ele tem uma má fama de... Aliás, ele tem um histórico que as ex-namoradas dele, todas acabam cometendo suicídio. Então isso é o mote desse último conto, que é o maior, que é o que intitula o próprio livro, né? Eu Morreria por Ti. É uma parceria com a Autofágica, eu não sei se ela vai começar a vender isso individualmente fora da loja da Tag, né? De dezembro para cá eu não vi nada nesse sentido, mas você encontra na loja, no site, sim. Para concluir, eu fiz uma leitura conjunta com o Rogério, que é um colega lá do Instagram, de lermos aqui o Entrevista com o Vampiro. Eu recebi esse livro da Rocco esse ano ainda, eu acho que em janeiro, né? Porque eles estavam lançando o Vampiro Lestat, que é esse que está aqui, então eles me mandaram os dois, o Entrevista com o Vampiro e aquele lá. Mas eu também tenho um Comunhão de Sangue, que é da mesma série, acho que Crônicas Vampirescas. Gostei, mas o Rogério gostou bem mais, né? Inclusive a Anne Rice é a autora favorita dele. O livro é bem grande, ele tem um ritmo um pouco mais lento. Aqui a gente vai ter então a história não do Lestat, né? Que é a pessoa que dá título a essa obra aqui, mas o Louis, o entrevistado, seria o vampiro entrevistado. Ele está contando toda a trajetória dele, desde os últimos dias dele enquanto humano, até aquele momento, né, que seriam 200 anos depois que ele foi transformado em vampiro. Ele, o Louis, que é o narrador, ele tem uma vida ali bastante complicada. Ele é o provedor da família, ele tem uma mãe e tem uma irmã. O irmão mais novo dele acaba falecendo, então ele fica muito mexido com isso e deixa ele num estado mais depressivo, que é quando ele encontra o Lestat. E desse encontro, ele acaba se transformando em vampiro. E mais na frente surge a personagem que para mim é a mais interessante da história, que é a Cláudia. É uma menina que também acaba virando vampira nas mãos deles. E a convivência dos três é bastante difícil. A Cláudia é uma menina muito rebelde. Ela começa a culpabilizar o próprio Lestat pela condição de vida deles, apesar deles serem imortais e terem poderes assim quase que extraordinários. Mas ela se sente possuidora de uma maldição, de um castigo, e que ele, Lestat, seria o agente, né, o agente causador dessa situação. Então isso acaba gerando um atrito, uma cisão entre os três. O Lestat continua em Nova Orleans e a Cláudia e o Louis acabam ganhando o mundo. Eles vão para a França, para a Europa, conhecem, eles vão, na verdade, em busca de outros vampiros que possam dar para eles uma luz de como viver com aquela situação, com aquela condição. Mas o mundo lá fora não é tão aprazível enquanto eles imaginavam. Eles acabam encontrando algumas dificuldades, eles percebem que não é fácil encontrar um outro vampiro, e quando eles encontram, existe ainda assim uma espécie de atrito. Então, o final ele tende a ser um pouco trágico, pelo menos para algumas pessoas que estão ali. Como o Louis, ele acaba sendo entrevistado, a gente sabe que ele está 200 anos à frente disso, né, desde o início. Então ele é uma das únicas pessoas que acaba viva nessa história. Eu não creio que isso possa estragar a experiência de leitura de ninguém, porque durante esses 200 anos aqui é o principal dessa narrativa. Eu não gostei tanto assim porque eu achei um pouco demorado demais, um pouco longo demais. Eu acho que ela poderia ter enxugado muita coisa ali. Mas tem gente que adora, tem gente que favorita, né? Inclusive o próprio Rogério, ele defende muito essa autora. Eu confesso que eu não gostei a ponto de já querer pegar de imediato o Vampiro Lestat. Eu vou deixar passar aí um bom tempo, porque foi uma história que me consumiu, no sentido de que teve um momento que eu já estava de saco cheio dela e eu queria só que o livro acabasse, e parecia que as páginas estavam brotando, mas não foi de todo ruim, não foi uma experiência que eu me arrependo, né? Mas é um livro bem bonito, fisicamente falando. E pela fama que ele tem, né, eu acho que vale a pena você dar uma chance aí, caso você goste dessas tramas um pouco mais fora da nossa realidade. Foi uma coisa que eu comentei com o próprio Rogério. Eu tenho uma certa dificuldade em sentir empatia com personagens ou com tramas que fogem completamente do meu mundo. Eu acabo me apegando mais, eu acabo me implicando mais numa leitura que tem uma situação ou uma condição que seja completamente passível de ser comigo. Então, dramas familiares, questões mais intrínsecas assim do homem, da condição, da existência, eu acabo me implicando bem mais. Então, histórias que acontecem num espaço comum, num espaço que caberia perfeitamente pessoas como você, como eu, isso acaba chamando mais a minha atenção.
Como, por exemplo, aqui o próprio Harry Potter, o Entrevista com o Vampiro, são livros que me divertem, mas eu não consigo sentir uma total empatia por aquelas pessoas. Eu acho que muito por conta disso, né? Então eu me apego mais àquilo que eu consigo me enxergar ou que eu consigo me colocar. A empatia para mim funciona dessa forma. Se você já leu algum desses livros, me diz lá embaixo nos comentários o que é que você achou. Vamos continuar conversando por lá. As redes sociais estão no box da descrição, assim como o link da Amazon. Se você quiser fazer compra de algum desses títulos, vai estar tudo lá. Ou se você quiser fazer qualquer compra na Amazon usando o link, você ajuda o canal, sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. Faz algum outro comentário caso você queira, avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.